Olá, pessoal, bem-vindos à nossa 10ª aula de sequências e séries numéricas. Falando mais um teste, já foram 6 testes, nessa aula eu vou apresentar mais um teste, e aí já estamos caminhando para os finalmente dessa parte de convergência, de testes de convergência e divergências de sequência. Na aula de hoje, o primeiro teste que garante divergência, todos os outros garantiam convergência. Né, se satisfazia todas as determinadas hipóteses, desde o primeiro resultado até o último da aula anterior, que era da sequência monótona e ilimitada, a gente garantia convergência. O primeiro resultado era o limite da f de x, dando L, então, se os pontos da sequência estão sobre o gráfico da função, então também dá L. Depois o teorema do confronto também, o limite da sequência do meio também dava o mesmo limite L, então era tudo resultados de convergência. Aquele da composta, a gente calculava um limite, que era o f de L quando a função era contínua, todos eles garantiam que era convergente. Esse daqui, que eu intitulei como teste de convergência de sequências, teste de divergência para sequências, porque também existe um teste da divergência, ou de divergência que seja, para séries. Então, tem um teste da divergência para sequências e um teste da divergência para séries. Então, vamos tentar entender como que eu posso utilizar esse resultado para garantir a divergência de uma série. Óbvio que tem outros resultados, eu gosto desse daqui porque ele é bastante prático, em vários exemplos, onde tem termos positivos e negativos, onde a série é onde a sequência é uma sequência que se alterna entre positivo e negativo, tem um alternador. Bom, essa definição ela vai ficar um pouquinho estranha agora, mas eu estou definindo aí o que é uma subsequência de uma sequência. Pessoal, do jeito que está escrito aí, uma subsequência é uma restrição a um conjunto infinito N' contido nos naturais. O que eu estou querendo dizer é que eu estou pegando uma sequência, nova sequência, porque ela vai continuar tendo infinitos termos. É meio estranho, parece que tem menos, mas do ponto de vista analítico, matemático, as duas sequências, tanto a sequência quanto a subsequência, têm infinitos termos, ok? Não existe infinito dividido por 2. É mais ou menos essa a história. Continua tendo infinito. O que eu quero fazer é que uma subsequência é uma nova sequência composta por elementos, não todos os mesmos elementos, de uma determinada sequência. Tá certo? E a notação que eu quero utilizar é esse ANK, onde K é um número fixo que apenas identifica que é uma subsequência da sequência AN. Então, por exemplo, eu coloquei K pertencente aos naturais. AN1, AN2 é uma subsequência da sequência N. AN2 é uma outra subsequência da sequência N. Então, ó, eu peguei aqui 2 exemplos, certo? Eu peguei a sequência dada por 1 sobre N. Esta é a sequência. E aí eu peguei a AN1 como 1 sobre 2N e a AN2 como 1 sobre 2N menos 1. Pera lá, que sequência que é essa AN? Eu não coloquei aqui, daqui a pouco a gente vai pensar nessa AN1, que é uma subsequência desse AN, e o AN2 é outra, é uma segunda subsequência de AN, tá certo? A anotação é isso. Então, ó, a sequência 1N, né, que é essa daqui que está aqui, ó, a sequência minha AN, ela é a sequência 1, meio, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, e isso daqui segue infinitamente. Ok? Pessoal, aqui, ó, veja bem, eu peguei um conjunto infinito N' contido nos naturais. Eu vou continuar imaginando que meu N está variando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normal. Não é porque eu vim aqui e coloquei esse 1 aqui que eu vou mudar alguma coisa. Isso aqui é só para identificar que este cara é uma subsequência desse. É uma subsequência, duas, outra subsequência, tá certo? É como se fosse um índice, tá certo? 1 sobre 2N. Pessoal, quando N vale 1, dá meio. Quando N vale 2, dá 1/4. Quando N vale 3, dá 1/6. Quando N vale 4, dá 1/8, porque é 1 sobre 2N. Isso aqui segue infinitamente. A mesma coisa acontece para essa, só que essa daqui, ó,
É 2n menos 1. Quando n é 1, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 dá 1. 1 dividido por 1 dá 1. 1, 1 terço, 1 quinto, 1 sétimo. E dá uma olhada agora, estas subsequências com a sequência original. Se vocês repararem, ó, eu vou colocar aqui, ó. Vamos começar por esta segunda subsequência. Essas AN índice 2 aqui. Apareceu aqui, aqui, aqui. Tá vendo, ó? Os termos desta sequência são termos desta sequência 1 sobre N. Então, esta AN2 é uma subsequência desta. Tá claro? Ou seja, essa daqui apareceu o 2. É como se o 2 aqui, pessoal, eu tô querendo dizer que é a N2, tá? E aqui a mesma coisa, ó. 1 meio, 1 quarto, ó. Meio, 1 quarto, 1 sexto. Esse cara aqui é os termos da primeira subsequência. Tá? Se eu fosse rigoroso, tá certo? Esse é o A11, esse é o A21, esse é o A31. Entenderam a ideia? Por isso que aqui a gente pensa no N como os naturais. Tá claro? Isso é ser uma subsequência. Isso é ser uma subsequência. Tá claro isso? Nesse caso, em termos de subsequência, tá certo? Aqui eu poderia, eu só tô dando 2 exemplos, que aqui no caso eu pulei um, aí eu já pulei um, aí peguei o outro, mas eu poderia pular 2 e pegar um terceiro, pular 3 e pegar um quarto. A ideia que eu monto, é aí onde que entra, é uma restrição a um subconjunto. É como se eu pegasse uma sequência e pegasse termos picados e em sequência, isso é importante, tá? E criasse uma nova sequência a partir da sequência original. Se a sequência que você criou contém todos os termos dela numa outra sequência, essa sequência que você criou é chamada de subsequência da sequência original. Agora ficou claro. Bom, o que eu quero colocar para vocês agora é um resultado. Pessoal, vê se esse resultado não é óbvio. Teorema. Pega uma sequência que converge para L. Ou seja, uma sequência L converge para L. Então, deve descer aqui para fazer o que eu quero. Ó. Então, o limite... Imagina que o limite de AN vai para L, quando N vai para infinito. Se uma sequência é convergente... Então, esse teorema está garantindo que toda subsequência, não importa qual seja a subsequência, qualquer subsequência desta sequência também vai convergir para o mesmo número L. Por quê? Porque todos os termos desta são criados a partir desta. Se o limite de AN é L, então o limite de AN, qualquer subsequência K, também é L. É isso que esse teorema está falando. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, um gráfico, para vocês tentarem entender. Está um pouquinho pequenininho aqui, mas eu identifiquei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e tem um 10 aqui. Então, ó, só para ficar claro, esse cara aqui seria o A1. Eu vou pegar um terceiro aqui. Esse cara aqui seria o A3. Tá? Seria o A3. Aqui seria o A2, né? Só vocês já sabem, já estou cansado de saber esse tipo de história aqui. Então, esse é o A4, A5, A6. Tá vendo que ela converge para L? Então, ó, a sequência AN, vamos por partes. Eu peguei, o original é o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, enfim, ela converge para L. Ok? Veja bem o que eu criei aqui agora. Eu criei a subsequência, a primeira subsequência, lembrando que isso aqui é o índice, a partir dos termos de AN. O que eu fiz? Eu peguei só o primeiro, pulei o segundo, peguei o terceiro, pulei o quarto, peguei o quinto, pulei o sexto, peguei o sétimo, pulei o oitavo, peguei o nono. E aqui segue infinitamente, é como se fosse assim, eu peguei apenas os elementos ímpares. Apenas os elementos ímpares. Veja bem, por enquanto eu vou fazer uma bolinha, depois eu faço um xizinho para ficar mais diferenciado. As bolinhas aqui são os ANs. A minha AN1, eu peguei esse cara, eu peguei este cara, eu peguei este cara, eu peguei este. E é óbvio, graficamente falando, que é uma mostração, não é uma demonstração, que se todas as bolinhas iriam para L, da sequência original, é óbvio que quando eu pego, entre aspas, metade delas, entre aspas, porque eu continuo pegando infinitamente. Então, continua sendo infinito. Continua indo para L. Professora,
E outra subsequência desta daqui que converte para o mesmo L. Peguei uma segunda subsequência, onde agora, ó, eu peguei apenas os pares. Eu peguei o A2, o A4, o A6, o A2, o A4, o A6 da sequência original. Quem que eu peguei aqui no meu gráfico? Eu peguei, agora eu vou fazer xizinho. Esse e esse. Esses xizinhos aqui, eles continuam infinitamente e também convergem para L. É como se eu tivesse, de novo, entre aspas, pegado a metade de elementos dessa subsequência dos pares aqui. Mas existem infinitos números pares, existem infinitos números ímpares. Certo? Somar infinito com infinito dá infinito. Tá certo? Então, eu não peguei metade. Por isso que eu coloquei entre aspas. Mas é a ideia que eu quero que vocês tenham a partir desse gráfico que eu coloquei aqui. Esta é uma subsequência, esta é outra subsequência, fui eu que escolhi, e essa daqui ó, é meio estranha. Então, essa daqui eu vou fazer uns... Eu não sei nem o que eu vou fazer para diferenciar, mas nem vou fazer desenho que vocês entenderam. Ó, aqui eu fiz xizinho, ok? Aqui eu dei um foco na bolinha, né? Ó, tá vendo? Aqui, ok? Nesse daqui, ó, quem que é a minha terceira subsequência? Ó a loucura que eu fiz. Eu peguei o primeiro, pulei o segundo e peguei o terceiro. Então, peguei esse e esse. Só que aí depois eu peguei o quarto também. Então, eu já peguei o primeiro, o terceiro e o quarto, da sequência original. Ok? Aí depois eu pulei o quinto, o sexto, peguei o sétimo. E o oitavo. E o nono. Aí eu pulei o décimo, 11º, 12º, peguei o 13º. Não sei se vocês repararam, mas foi assim, ó. Peguei um, pulei um. Peguei dois, pulei dois. Peguei três, pulei três. Ó, A1, pulei um, é o A2. Então, o próximo é o A3 e o A4. Peguei dois. Quem que eu pulo? O A5 e o A6. Quem que é o próximo? Pego o 3. A7, A8 e A9. Pulo os próximos 3. O 10, o 11, o 12. Aí isso daqui segue infinitamente. Pessoal, mesmo que eu faça isso, ó, pegue um, pule um. Pegue 2, pula 2. Pega 3, pula os 3. Vai dar na mesma e ela vai convergir para o mesmo L. Ou seja, esse teorema, aqui é uma mostração, eu peguei 3 subsequências de uma sequência original, mostrando que qualquer das subsequências vai para L porque a sequência vai para L. Ok? A sequência vai para L. Aqui eu quero que fique claro o seguinte. Quem que esse A1 aqui, eu vou pegar só essa última para explicar para vocês que esse N aqui não tem nada a ver com esses N's, é o N daqui, tá? Esse primeiro termo aqui, ó, seria o A1 da terceira subsequência, esse seria o A2 da terceira subsequência, esse seria o A3 da terceira subsequência, esse aqui seria o A4 da terceira subsequência, tá certo? Eu quis dizer que ele era o sétimo elemento da original, mas na sequência AN3, esse é o AN1, A13, A23, A33, ou seja, aqui, ó, é porque ele está na primeira posição da subsequência, da terceira subsequência, segunda posição da terceira subsequência, terceira posição da terceira subsequência, quarta posição da terceira subsequência. Mas o quarto termo da subsequência ele era o sétimo da original. Entenderam a ideia? É por esse motivo que eu tenho essa anotação de ANK e esse N aqui, no caso, varia nos reais. Continuando. Vamos lá. Vamos pegar esse teorema. Tanto é que vocês viram que eu não dei nome. Isso aqui não é o teorema que a gente vai usar. Eu não dei número para ele. Não é o teorema 7. Não é a sétima ferramenta. Não é o sétimo teste. Pessoal, qual é o foco do meu estudo? Que a gente está desde praticamente da primeira aula. Testar se sequências são convergentes ou divergentes. Se você já sabe que a sequência ela é convergente, esse teorema ele é inútil. Do jeito que ele está escrito, ele é inútil. Ué, se você já sabe que a sequência é convergente, você vai estudar a convergência dela? Verifique se a sequência é convergente ou divergente. Aí você vai usar esse teorema. A sequência é convergente. Acabou, você não tem que estudar. O que o teorema fala é que se qualquer sequência é convergente, qualquer subsequência dela também é convergente. Qualquer subsequência criada a partir dessa sequência vai ser convergente e vai convergir para o mesmo limite. Tá certo? O que é bonito nesse teorema é o que a gente chama de contrapositiva dele. Que aí é onde entra o que é interessante para nós. O que é contrapositiva? Bom, se você tem uma implicação que P implica Q é equivalente a falar que não Q implica não P. Estou falando de lógica aqui, agora é raciocínio lógico. Pessoal, quero dizer isso aqui, ó. Se P leva em Q,
que eu quero dizer, ó, para esse meu problema aqui, se eu for pensar em questões lógicas, o limite de AN levando a L é uma verdade. Então, qualquer subsequência é uma verdade. Tá certo? O meu P é como se o limite de AN vale L. Então, o limite de qualquer subsequência vale L. É como se fosse o meu Q. É verdade, do ponto de vista lógico, que se o P é verdadeiro, leva num Q verdadeiro, que é o caso aqui, do ponto de vista lógico, não Q também leva no não P. Tá certo? Não é Q leva no P, porque aí seria a tal da volta, não é o que eu quero. Se não Q leva no não P, tá querendo dizer o seguinte, olha só, se o limite das subsequências são diferentes de L, então o limite, tecnicamente seria isso, né? Diferente de, de AN seria diferente de L. Mas espera aí. Vamos tentar interpretar isso de uma outra forma? Esse negócio aqui tá meio confuso do jeito que eu escrevi aqui. Pessoal, ser diferente de L quer dizer que não vai dar o limite. E eu já vou colocar o teorema aqui agora, que fica mais prático para vocês entenderem. E esse sim é o teste que a gente coloca. Pega uma sequência AN que tenha duas subsequências, mas cada uma indo para limites diferentes. Uma L1 e uma L2. Vai entrar exatamente nisso, ó, que o limite não existe. Que o limite de ANK é diferente de L. Porque um AN, que eu quero dizer é esse aqui, ó. Limite de AN1, imagina que dá L1. E imagina que o limite da AN2, uma outra subsequência, dá L2. Espera aí. Se duas subsequências estão indo para limites diferentes, mesmo que você pegue, pula um, passa dois, pula dois, pega três, pula três, pega quatro, não interessa. Ou se você vai, pula um, pega um, pula um, pega um, pula um, pega um, vai chegar uma hora que vai ter uma nuvem de pontos que vai para um número e outra nuvem de pontos que vai seguir para um número. O que eu implico disso é exatamente o que está escrito nesse teorema aqui. Se uma sequência tem duas subsequências com limites distintos, então a sequência ela é divergente. Eu vou fazer aqui um desenho. Que está atrelado, tá? Aqui meu N, aqui meu AN, e presta atenção, eu vou colocar aqui, ó, dois limites, L1, ok? E eu vou colocar aqui um outro, L2. Tá? Tentar fazer em cores aqui, pessoal, ó, 1, 3, 5, 7, 9, e 11. Aí aqui de vermelho eu vou fazer o 2, 4, 6, 8 e 10, ok? Eu quero fazer isso aqui, ó. Nessa, eu vou fazer isso. 2, 4, 6, 8, 10. Vou colocar mais um aqui, o 12. 12. Essa que tá de vermelho é uma subsequência que eu peguei apenas os pares. Para onde ela tá indo? Pro L1. Agora eu quero pegar essa daqui, ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Eu peguei duas subsequências. Aqui tudo bem que eu peguei pares e ímpares, não tem problema nenhum, que inclusive eu tô induzindo vocês a pensar naquele meu problema já ali. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que como que a sequência, quando eu juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, juntar todo mundo, se eu peguei duas subsequências dela e cada uma foi para um limite diferente, como que eu posso garantir que ela é convergente? Não tem como. Porque se ela foi para dois valores completamente diferentes aqui, quando eu peguei duas subsequências, quando eu junto todos os termos numa sequência só, não tem como, porque ela vai ficar uma hora pingando num lugar, outra hora no outro. Ou seja, quando o N explodir para o infinito, ora ela vai estar se aproximando do L1, depois do L2, L1, L2, L1, L2. Ou seja, a sequência N, ela nunca vai chegar no mesmo número L, se ela seguir esse comportamento aqui do jeito que eu fiz esse desenho para os 12 primeiros bolinhas aí. Tá claro? Então, nesse sentido, pessoal, nesse sentido aqui, o que eu quero deixar claro para vocês é que esse resultado garante a divergência da sequência.
Como que você usa esse resultado para garantir divergência? Você olha para a sequência. Se você conseguir determinar duas subsequências que os limites dão distintos, então a sequência diverge. Olha a merda lógica que às vezes vocês fazem aqui. Tem gente que pega uma subsequência e vamos supor que ela deu limite L. Aí você pega outra subsequência e ela dá o mesmo limite L. Aí você fala assim, como as duas subsequências têm o mesmo limite, então a sequência tem um limite L. Falso. O que garante que não existe uma terceira que você não enxergou, cujo limite dessa terceira subsequência é diferente dessas duas primeiras que eram iguais. Aí tem um aluno que pega e faz assim. Então vou pegar uma primeira subsequência. Suponha, sei lá, o limite deu 0. Aí ele pega outra subsequência, o limite deu 0. Aí ele vai pegar uma outra terceira subsequência, o limite deu 0. Caramba. Vou pegar uma quarta, o limite deu 0. Nossa, se 4 subsequências foi todo mundo para 0, então eu posso aferir que a sequência vai para 0. Falso. Porque pode vir alguém e achar uma quinta subsequência que o limite, ao invés de ir para 0, foi para 1. Ou seja, achou duas subsequências, tecnicamente 4 dando 0 e uma dando 1. Duas subsequências, uma indo vai para 0. Entre 4, pega uma delas. Uma vai para 0, a outra foi para 1. É divergente. Você pode achar 1000 que vai para 0. Pode vir alguém achar 1001 que vai para 1. Então eu tenho duas subsequências. Uma que vai para 1, e em particular eu tenho 1000 que vai para 0, então em particular eu tenho uma que vai para 0. Duas subsequências distintas, indo para limites distintos, então ela é divergente. Tá certo? Não use a ideia de que eu vou pegar uma subsequência, deu 0, deu L, deu L, deu L, deu L, deu L. A primeira subsequência deu limite L, a segunda deu limite L, a terceira deu limite L, a quarta deu limite L, a milésima deu limite L. Isso não garante nada. Agora tem um detalhe, isso tem a ver com o teorema anterior. Se ela for convergente, você ficar brincando de pegar a subsequência, você vai achar infinitas subsequências convergentes. Isso não te serve para nada. Para você garantir que ela é divergente, você garante que tem que garantir que existem dois limites, duas subsequências convergindo para limites diferentes. Fechou? Bora fazer esse exemplo aqui. Eu vou fazer só um exemplo, que geralmente são os casos que a gente consegue utilizar esse teste aí. Verifique se a sequência é convergente ou divergente. Pessoal, toda vez que aparece esse menos 1 elevado a n, os dois resultados que eu, particularmente, Bruno, penso, é aquele terceiro resultado, que é o limite do módulo, que se o limite do módulo der 0, eu já sei que essa sequência vai dar 0. Tá? É o teste da convergência absoluta. Beleza? Só que tem um detalhe. Eu vou fazer aqui só para vocês enxergarem. Dá uma olhada. O AN, nesse meu problema, se eu fosse querer usar o teste lá, tá certo? Ó, teste da convergência absoluta. Era o terceiro teste, tá? Era o teorema 3. Tá em alguma aula aí, que agora não me vem à memória qual é o número da aula. N ao quadrado sobre N ao quadrado mais 1. E quem é o módulo de AN? Módulo de AN vai ser o módulo disso aqui. Ok? Que vai dar N ao quadrado sobre N ao quadrado mais 1. Certo? Esse é o módulo dessa parcela toda aí. Logo, quem é o limite do módulo de AN? Limite do módulo de AN é o limite de N ao quadrado sobre N ao quadrado mais 1, com N tendendo ao infinito. Você vai calcular esse limite, isso aqui vai dar 1. O que esse teste serve para você? Para nada. Não te serve para nada esse teste. Por quê? Porque o limite deu 1. O teorema lá da convergência absoluta, ele só garante quando o limite do módulo é 0. Se o limite do módulo é 0, ela sem módulo, independente se ela oscila positivo ou negativo, dá 0. Então, isso daqui não posso. O outro teste que é interessante você pensar aqui, agora sim é o da aula de hoje, que é o teste da divergência. Sabe por que é bom você pensar no teste da divergência? Chama teste da divergência, né? Que é o da subsequência aqui. Quando você tem menos 1 elevado a n, que é o tal do alternador, um número é negativo, outro ele é positivo, outro é negativo, outro ele é positivo, então é negativo, outro ele é positivo. Então, as posições, ela fica como par
ímpar, par, ímpar, par, ímpar, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ou positivo e negativo, dependendo de como que é o teu alternador. A gente já conversou sobre isso. Nesse caso aqui, vocês concordam comigo que toda vez que o N for ímpar, esse cara aqui vai dar número negativo. Toda vez que o N for par, esse cara que está aqui dentro vai dar número positivo. Então, o que vocês acham da ideia da gente pegar duas subsequências, uma indo para os pares, pegando umas duas subsequências com N par, e a outra subsequência como sendo ímpar? Ó, tomando. Agora eu vou resolver. A gente já sabe que o AN é esse, certo? Tomando. Vou virar a folha aqui. AN1. A primeira subsequência vão ser todos os mesmos ANs, tá? Não vou mudar isso. Com se N ímpar. Se N é ímpar. E a minha segunda subsequência, eu vou tomar os ANs se N for par. Não tem nada a ver, porque aqui a 2 é par. Não, isso não tem nada a ver, tá? Eu poderia pegar a 2 ímpar, enfim. São duas subsequências aí. Moral da história. Quem que é o termo geral da primeira subsequência? Quem que é o termo geral da primeira subsequência? É menos n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1. Por quê? Porque quando eu pegar n ímpar, dá uma olhada. Quando o n for ímpar, tá vendo que agora eu só peguei a subsequência dos ímpares, certo? Então, é como se eu tivesse pego esse cara aqui, que é o termo geral da subsequência dos ímpares, é o primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, 11º da sequência original. Tá certo? Então, esse cara aqui, ó, é o termo geral da subsequência onde as entradas são ímpares. Então, dá menos isso. E o AN2, quem é o termo geral de quando ela é par? É n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1. Tá certo? Pessoal, que fique claro aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, só nesse. Esse cara aqui, ó, é o A1, é o A3, é o A5, é o A7 da série original. Porém, da subsequência, esse cara aqui, ele é o primeiro termo da subsequência, esse é o segundo da subsequência, ele é o terceiro da subsequência. Tá certo? Lembre-se disso. Mas da sequência original são esses daqui. E esse daqui é o termo das duas. O que o teorema fala? Teorema da divergência, calcula os limites. Se uma sequência limite duas subsequências convergentes com limites distintos. Bora calcular os limites desses caras aqui. Quanto que dá o limite de AN1? Limite, ou seja, estou calculando se a subsequência é convergente, né? Isso daqui vai dar o quê? Menos, limite de menos n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1. Isso, limite dá menos 1. Não é difícil você calcular esse limite, tá certo? Quanto que dá o limite de AN2? Quando n tende ao infinito. Isso vai dar o limite de n ao quadrado sobre n ao quadrado mais 1. Inclusive, a gente acabou de ver isso daqui. Isso dá 1. Opa, esses números são diferentes. Portanto, acabou. Como o limite da AN1 é diferente do limite da AN2, melhorar mais ainda a escrita. Isto é, a sequência AN, a sequência AN admite, possui, você que escolhe aí agora melhor a palavra aí, admite duas subsequências com limites distintos, então a N, que é aquele problema original, é divergente. Ok? E definir nessa aula também. Pessoal, geralmente esses testes de você pegar subsequências vai muito de olhar para o problema, só que eu garanto para vocês, quando tiver alternador, testem ou o teorema da convergência absoluta, porque se tiver dado zero, é zero e você não precisa fazer mais nada. Ou então, testa essa questão de pegar o par e o ímpar, pegando uma subsequência de par, uma subsequência de ímpar, é um caso particular desse caso geral aqui, né? Que vai dar
certo também. Beleza? Isso daí é uma forma de vocês verificarem. Então, com isso a gente já encerra essa aula também. E, por fim, eu entro na 11ª aula, deixa eu só conferir aqui. Sim, para falar do último resultado, que é o 8º teste que eu vou passar para vocês. E aí eu tento fazer um ciclo final e fechando toda essa parte de sequências com vocês. Perfeito? Então, agradeço a colaboração de vocês e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Dúvidas, é só me chamar. E, por favor, como sempre peço, mande para os seus coleguinhas, para todos os seus amigos da sua faculdade, esse meu canal, essas minhas videoaulas. Valeu, galera. Nos vemos em breve na nossa 11ª aula.